Aleluia. Boa noite, queridos. Que bom estarmos juntos. Que igreja maravilhosa, que culto maravilhoso, que prazer poder participar desse momento com canções tão preciosas. Eu tenho também algum dos nossos materiais, mas eu queria bem, na verdade, depois do que o Thiago fez, eu queria que ele viesse apresentar o meu material aqui, porque é melhor do que eu falando, né? Mas antes de passar ao Ministério da Palavra, nós queremos apresentar somente alguns livros do nosso ministério. Eu e a Vivi, nós escrevemos uma mensagem especial para casais através desse livro aqui, Iguais Não Geram Frutos. Quantos já perceberam que homem e mulher, Deus fez diferente os dois? A mulher, ela vai para o culto de mulheres, ela se arruma, ela vai maquiada. O homem, como que ele vai para o culto de homens? De chinelo de dedo e bermuda, né? Mas são as diferenças exatamente do homem e da mulher que traz muito fruto. Eu e a minha esposa, nós já temos 25 anos de casados. Já vivemos muitas coisas, já provamos de muitos milagres. Nós não podíamos ter filhos. Deus nos deu 2 filhos. E para que nós pudéssemos chegar em alguns desses milagres na nossa caminhada a 2, que agora já são 4, já temos 2 filhos, né? Nós aprendemos princípios que nós compartilhamos nesse livro. Foi tão poderoso que Deus fez através desse livro, quando o pessoal de São Paulo estava fazendo a revisão do livro. Tinha o revisor do livro, ele não podia ter filhos. Quando ele terminou de fazer a revisão do livro, praticando os princípios, eles engravidaram. E ele falou: pastor, nem foi lançado o livro ainda, mas já aconteceu milagres. E nós louvamos a Deus por essa mensagem. É exatamente na diferença. E quando entramos em concordância, que nós começamos a ter êxito no nosso casamento. E o segundo livro que eu quero apresentar para vocês, que vai estar disponível hoje ali também, é um da minha esposa. Deus tem levantado ela para ministrar muitas mulheres. Existe uma mulher que foi idealizada pela sociedade. E muitas mulheres sofrem com essa idealização. Mas tem uma mulher que ela foi projetada por Deus com um propósito maravilhoso. Aqui a Vivi, ela traz princípios também para essas mulheres que querem realmente a cada dia conhecerem mais o propósito que Deus tem para elas. Mulher idealizada tem realmente abençoado muitas mulheres também. Esse material vai estar disponível depois ali para vocês. Queridos, que honra para mim poder estar aqui essa noite. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Quantos já perceberam que parece que de alguns últimos anos para cá nós estamos vivendo em um mundo muito dividido? Quantos já perceberam? Lá na igreja em Guarapuava nós recebemos 15 famílias de refugiados, 4 do Afeganistão, 11 da Ucrânia, e estamos cuidando deles lá. Alguns já não estão mais na cidade, outros retornam mais daqui a um tempo, mas já estamos há 1 ano praticamente cuidando deles. E a verdade é que hoje nós vivemos num mundo com muitas guerras, com muitas divisões, com separações. As separações às vezes elas são econômicas, as separações às vezes elas são por causa da cor da pele. Às vezes a separação é por causa, as divisões vêm por causa do país que eu nasci, e é um país querendo conquistar outro país, e guerras e rumores de guerras, e a verdade é que parece que está ficando cada vez mais dividido, não é? Parece que está ficando cada vez mais difícil. Mas deixa eu dizer algo para os irmãos. Até o mundo, ele continuará sempre se dividindo cada vez mais, mas a igreja do Senhor Jesus não. Amém? E como que nós vamos crescer, como que nós vamos nos fortalecer, como que nós vamos frutificar a partir do momento que nós sempre preservarmos a unidade da igreja. Então você pode dizer para o irmão aí, ó, eu te amo. E pode dizer para ele assim, eu sou um com você. Amém? E aí diga para ele assim, você cantou tão bem hoje. Diga assim, vai aparecer só a tua voz. Então foi lindo já. Mas meus queridos, prestem atenção. Estamos vivendo dias onde parece que as coisas estão divididas demais. E deixa eu dizer, principalmente no último ano, no nosso país, com tantas questões, a política tentou nos dividir ainda mais. Não parece que tudo que entra hoje entra para dividir, entra para separar. Mas nós não podemos esquecer da oração do nosso Senhor Jesus. Você sabe que o Senhor Jesus, ele orou por mim e orou por você.
Jesus falou, por aqueles que haverão de crer em mim, o que foi o pedido de Jesus para nós? Que eles sejam um. Amém? Estão me acompanhando aqui? Que eles sejam um. E eles sejam um para quê? Para que o mundo dividido creia. Você está entendendo? Por isso que a divisão ela não pode entrar na igreja. Se a igreja ficar dividida por qualquer motivo, queridos, como que nós vamos ganhar um mundo dividido se nem nós conseguimos andar em unidade? Agora, se o Senhor Jesus orou por mim e por você, se o Senhor Jesus orou por nós e a oração dele foi para que nós pudéssemos ser um, eu tenho certeza que o pedido do Senhor Jesus será respondido. Amém? E eu tenho certeza então que nós a cada dia teremos uma igreja mais unida. Mas nós precisamos entender o porquê da divisão e como que nós podemos então nos levantar contra isso. E a cada dia nos tornarmos mais unidos, não somente na igreja, mas nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso casamento, estar em unidade, não ter divisão, não ter separações, não termos divórcios. Vocês estão entendendo? Nós precisamos a cada dia mais vivermos em unidade e isso vai fazer com que o mundo creia que Jesus foi enviado, o nome dele será glorificado. Agora, queridos, é muito importante entender que desde o princípio, quando Deus quer fazer algo, Deus sempre separa uma família. Quando Deus quer trazer qualquer tipo de transformação, Ele separa uma família. Nós entendemos que Deus fez Adão. Adão ainda não era família. Enquanto Adão não era família, Deus olhou e falou assim, viu? Não está bom. Sozinho não vai conseguir cumprir aquilo que eu tenho para ele. E aí o que acontece? A grande Eva aparece. E aí Deus olha para isso e diz, agora está bom, agora está completo. E a partir de Adão e Eva, Deus queria fazer algo. E sempre quando Deus quer fazer algo, Ele separa uma família. Ele separa um povo. Você vai ver isso muitas vezes na Bíblia. Adão e Eva. Você vai ver Abraão. Você vai ver Noé, concorda comigo? Deus vai separando, eu quero começar algo novo, eu separo uma família. Entende-se que a família tem que estar unida. Mas você vai perceber no decorrer da história que sempre acontecia algo, trazia divisão na família e Deus precisava, aos nossos olhos, não aos olhos dele, aos nossos olhos parece que começar de novo. Chamar alguém mais uma vez. A Bíblia diz que Deus separa Adão e Eva, mas a Bíblia diz que Eva vai lá, ela sente que é agradável aquilo que não deveria ser agradável. Ela vai lá, ela come do fruto e quando ela come do fruto entrega para o seu marido. Aquilo que estava perfeito, que tinha uma unidade completa, a Bíblia diz que ali já começa uma divisão. Não tinha tido briga, não tinha tido nenhuma situação. Depois que entra o pecado o que ele traz? Divisão. O pecado sempre vai trazer separação. E foi tão forte a separação que Adão quis até brigar com Deus, não foi? O que foi o problema? O problema foi a mulher que você me deu. E estava tudo perfeito até então. Deus vinha na viração do dia, tudo em ordem. Tinha prazer no jardim. Porém, quando o pecado entrou, o pecado traz divisão. Então, por que o mundo está tão dividido? Por causa do pecado. É interessante que essa divisão, ela já se reflete nos filhos. O pecado dos pais traz separação sobre os filhos. A Bíblia diz que os filhos vieram trazer as suas ofertas ao Senhor. Caim significa o quê? Sopro. E Caim significa posse. E Abel significa o quê? Sopro. Então nós podemos dizer que vem diante de Deus a posse, o ter, e vem o sopro, o ser. A Bíblia diz que por causa do pecado, da oferta que não foi aceita, o ter, já no princípio, matou o ser. E vocês percebem que essa luta tem até hoje? Parece que o ter, ele fica sempre tentando matar o ser. E parece que aquilo que as pessoas têm é mais importante do que elas são. E essa briga já tem desde Abel e Caim. Já tem lá desde o princípio. Mas a Bíblia diz que o que sobe diante do Senhor não é o ter. A Bíblia diz que é o sangue do ser, do Abel, que ainda clama diante do Senhor. E até hoje a Bíblia diz que ainda fala.
Mas percebam, quando a divisão entra, quando o pecado entra, algo acontece sobre os filhos. Já começa uma briga do ter e do ser. E aí a Bíblia diz que Deus mais uma vez vem e separa uma outra família. Qual é a família que Deus separa? A família de Noé. Deus chega para Noé e diz assim: olha, subiu a iniquidade diante de mim. Eu vou acabar com a raça desse povo. Vou acabar com todo mundo. Mas Noé, prepara uma arca. Entra na arca, você, a tua mulher, os teus filhos e a esposa dos teus filhos. Mais uma vez, o que Deus separa? Uma família. Para quê? Para começar algo novo. Por que Deus preparou essa família? Porque o pecado tinha subido demais diante do Senhor. A iniquidade tinha subido demais. Deus queria começar algo novo. A Bíblia diz que Noé era homem justo e bom, que andava com Deus. Era para partir dele começar algo com unidade. Algo sem separação. Eu não sei se tinha um motivo específico para isso, mas eu nunca perco essa brincadeira. Vocês perceberam que não pediu para entrar a sogra na arca. Foi. Mas é só brincadeira, só brincadeira. Não vamos causar de maneira nenhuma desunião, de forma alguma. Em Cristo nós somos unidos com a sogra, com todo mundo, meu irmão. Mas o que acontece? Deus quer começar algo novo. Vem Noé com as suas famílias. Noé faz tudo certo, meu irmão. Faz ou não faz? Ele ouve a Deus enquanto ninguém estava ouvindo. Ele constrói uma arca num lugar que quase não chovia. Ele obedece a toda a direção de Deus. Ele consegue convencer os filhos a entrar nisso. Quem tem filho adulto sabe às vezes que é difícil convencer um filho. Filho olhar para o pai e falar: viu, tá doido? O cara está construindo um negócio aí desde quando eu era pequeno. Nunca choveu. Agora ele quer que eu entre na arca com a minha mulher. Acabei de casar. Estou em lua de mel. Como ia a arca? Como é que vai ser lá dentro? Então você está pensando, meu irmão, assim, era difícil. Mas ele foi fiel em tudo. Conseguiu convencer os filhos. E conseguiu convencer as noras a entrar. E nesse caso, junto com a sogra. E conseguiu. E entrou na arca. Quando entrou na arca, a Bíblia diz que Deus fechou a porta, veio o dilúvio. Deus fez o que prometeu que ia fazer. E a partir disso podia começar algo bom. Algo dentro do plano de Deus. Mas a Bíblia diz que Noé estava com tanta saudade de algo que ele não deveria ter saudade, que ele chegou ao ponto de plantar. Pensa só nisso. Ele plantou. Ele colheu, fez o bendito do vinho, e a Bíblia diz que ele se embriagou. Quando ele se embriagou, mais uma vez o que aconteceu? O pecado entrou. Quando o pecado entra no coração dos pais, o que acontece? Divisão entre os filhos. Tinha 3 filhos, que durante todo o período do dilúvio, a Bíblia não coloca nenhuma menção de nenhuma situação, de nenhum problema entre eles. Mas aí o pai decide extrapolar. A Bíblia diz que quando o pai cai em pecado, vêm os filhos, 2 filhos cobriram a nudez do pai. Um filho não cobriu a nudez do pai. Aí nós temos então as 3 nações. Por que as nações até hoje são divididas? Desde Noé nós temos nações abençoadas, a nação de Sem e de Jafé são abençoadas, mas tem a nação de Cã, que é Canaã, que se torna então uma nação amaldiçoada. Por quê? Porque descobriu a nudez do pai. E aí mais uma vez nós temos uma divisão. Mais uma vez nós temos uma separação. Aí você vai ver que a partir de Cã, neto de Cã, vem um homem chamado Nimrod. Esse homem, a Bíblia diz que ele era poderoso. Ele começa a estabelecer cidades. Era um homem que com certeza tinha uma lábia muito boa. Porque ele tem uma ideia que ele diz: nós vamos fazer uma torre em torno da nossa cidade, que ela vai alcançar o céu. Esse homem ele era tão forte, tão orgulhoso, que ele queria com a força do próprio braço alcançar o céu. E aí a Bíblia diz que ele reúne todos em torno desse propósito. E é tão interessante. Quantos concordam que isso era um propósito humano? Quantos concordam? Deus não estava nisso, concorda?
Mesmo assim, por causa da unidade deles, porque eles não estavam divididos, Deus vem e Deus olha para aquele povo, nação amaldiçoada, descendência de Cã, mas Deus olha para esse povo e diz: eis que esse povo é um. Eis que entre eles estão com um só propósito, eles estão com um só coração. E aí Deus diz algo forte a respeito desse povo, mesmo com o propósito humano, mesmo eles querendo com a força do próprio braço alcançar o céu. Era algo contra Deus, mas Deus diz assim: se eles continuarem unidos, não haverá restrição para aquilo que eles intentarem fazer. Veja só o poder de estarmos unidos. E era um propósito ainda errado. Como era um propósito contrário à vontade de Deus, guarde isso, queridos. Para que possamos ser um, nós temos que ter algo em comum. Deus fez, todos são diferentes. Mas para que possamos ser unidos, para que possamos ser um, nós precisamos ter alguma coisa em comum, concorda? Quem aqui gosta de andar de bicicleta? Olha só, eu tenho certeza que no teu Face tem grupo de bike, tem a trilha não sei da onde, desce a serra aqui, vai de bicicleta. Eu só desço, subir não consigo. Eu, queridos, mesmo com essa barriga, tentei inventar um grupo de bicicleta na igreja. Eu criei, fui o primeiro a abandonar. O grupo tem até hoje, mas o pastor é o que mais falta. Não estou unido mais naquele grupo. Porque se tem um lugar que eles têm horas que mente para a gente, é no grupo de bicicleta. Porque você está morrendo, chega aquele que anda bem e diz assim: não, pastor, é a última subida coisa nenhuma. Tem mais um monte, mas ele tenta te motivar. E eu lembro uma vez, queridos, que eu peguei e falei: vou fazer uma trilha. Em Guarapuava tem serra, tem tudo. Então você pega umas trilhas, que na descida tudo bem, na volta. E aí os irmãos foram na frente, e quem anda, quem não sabe andar, é o pior, gente. Porque você está morrendo para chegar. Eles já chegaram e já estão descansando. Aí ele fica esperando o gordo. Quando o gordo chega, ele já sai. Não é assim? Quem é gordo e tentou andar, você sabe o que eu estou falando. É bem assim que acontece. Porque aí a gente sofre para chegar. Quando chega, ele: ô, o pastor chegou, podemos ir. Ou seja, você está sempre sozinho. Você está sempre sozinho. E aí, gente, andei um monte, fiz. E eles deixaram a última parte da trilha. Era a subida de uma serra lá em Guarapuava, uma estrada de chão. Uma serra que eu acho que eu não conseguia subir nem de carro, dependendo do carro que eu tivesse. E aí, meus irmãos, eu já estava no final da trilha, morrendo. Não adianta aqueles pacotinhos que eu não sei o que tem ali, que eles mandam você tomar, sabe? Não adianta mais nada. E aí, sabe o que foi o pior? Eu tinha o aniversário de um irmão da igreja e era um churrasco. E eu andei tão longe que já deu a hora do meu churrasco. Não pegava sinal de celular. Aí eu desci da bicicleta, meu irmão. E eu fui pensando: o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar comendo um churrasco, o irmão vai ficar bravo comigo porque é aniversário do filho. Não consigo avisar minha esposa porque o sinal não pega e ela deve estar esperando para o churrasco. Isso é uma outra situação que eu vou ter que resolver. E eu subindo a serra sem força nenhuma de estar na bicicleta, desci da bicicleta, empurrando a bicicleta e dizendo: meu Deus, aonde eu estava com a cabeça de criar esse grupo? Pense no arrependimento, meu irmão, mas aquele arrependimento mais profundo da alma. E sabe o que foi pior? Praticamente caí em pecado. E vou te contar qual foi o meu pecado. Porque além de tudo, eu estar subindo e empurrando a bicicleta, gordo, sem condições de estar fazendo o que eu estava fazendo. Aí já dava cãibra em tudo, doía tudo. Quando você anda de bicicleta, você descobre osso que você não sabia que você tinha. Porque dói tudo. E aí, gente, eu ainda subindo. E veio uma butuca. E a butuca começou a me morder. E aí eu vou falar o meu pecado. Eu amaldiçoei o dia que aquela butuca nasceu. Eu não conseguia matar ela, mas eu falei: eu te amaldiçoo, butuca do inferno, que veio aqui. E meu irmão, o negócio causou uma divisão, não teve o que fazer por causa de uma butuca. Mas eu sofrendo. E aquele dia eu peguei e falei: eu não ando de bicicleta nunca mais. Perdi meu churrasco. Sabe? Agora, quem gosta, meu irmão, não se larga, não é assim? E eles têm todos os grupos. E o que une eles? A bicicleta. Você já ultrapassou um motoqueiro só na BR?
Se você ultrapassar um, pode saber que vem mais um monte. Não é assim? Porque motoqueiro anda junto com motoqueiro. Ciclista anda junto com ciclista. E gordo com gordo também. Não é assim? Você sabe, a gente identifica. Você sabe quem gosta de comer. Eu até brinco, não vou em restaurante que o cara é muito magro. Se o dono do restaurante for muito magro, eu já fico, opa, sei o que está acontecendo. Mas a verdade é que a gente vai se identificando, não vai? Com pessoas que têm coisas em comum. A unidade, ela gira em torno de ter algo em comum. O que eles tinham em comum em Babel? Eles tinham a mesma língua e eles tinham o mesmo propósito. Deus olhou para isso e falou assim, não vai ter restrição para aquilo que eles intentarem fazer. Por quê? Porque eles são um. Mas o que unia eles? Uma nação amaldiçoada. Nimrod não era um cara bom, um cara que não tinha um propósito em Deus. Ele tinha um propósito humano, ele era poderoso, ele queria ser o cara, mas ele uniu pessoas em torno de um propósito. Quando Deus olha para isso, Deus diz assim, o povo é um, não vai haver restrição para aquilo que eles intentarem fazer, mas a Bíblia diz que Deus, para separar, Deus tira o que eles tinham em comum. O que eles tinham em comum? A língua. Quando Deus tirou o que eles tinham em comum, aquele propósito ruiu. Estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Eu dou a brincadinha, não tem nada a ver com a mensagem, mas é só para você dar risada, daí você pensa que eu vou contar outra piada, você volta para a mensagem, eu falo sério, entendeu? É assim que funciona. Aí o que acontece? Deus tira o que eles tinham em comum. Aí agora nós temos nação abençoada, depois nação de Israel. Nós temos todos os outros povos que não conhecem o Deus vivo, que seguem outros deuses. Então temos divisão de nações, temos divisão de povos, temos divisão de raças, temos divisão de línguas. As pessoas nem a mesma língua não falam mais. E essa é a história do Velho Testamento. Mas chega um dia, e agora eu quero que você abra a Bíblia. Em Joel capítulo 2, se levanta um profeta para falar algo que era totalmente inadmissível na época. Se levanta um profeta para falar para aquele povo que não tinha mais nada em comum. O profeta se levanta para falar com um povo que estava completamente dividido. Sabe quantas coisas já tinham acontecido aqui? Mas o profeta, ele se levanta para falar de algo que realmente pode transformar. Algo que pode unir. Veja só, a unidade ela só vem quando nós temos algo em comum. E Joel, no capítulo 2, o versículo 28, ele traz uma promessa dizendo, e depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Outra versão diz, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso foi mencionado aonde não tinha nada em comum. Nações divididas, linguagem dividida. Mas Joel começa a falar, vai chegar um dia. Quando esse dia chegar, o Espírito será derramado. E o Espírito será derramado sobre toda a carne. O Espírito será derramado sobre todos os povos. Isso era inaceitável na época. Você imagine, desde o começo lá, a geração de Sem, de Cã, de Jafé. Joel está dizendo, vai chegar um tempo onde todas as nações poderão receber. O Espírito será derramado sobre todas as nações. Ou seja, aqueles povos que não tinham nada em comum, agora, quando essa profecia se manifestar, eles poderão ter algo em comum. Mas o que a Bíblia diz que eles têm em comum? O Espírito será derramado. Agora veja só que interessante, porque ele diz assim, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Qual é o primeiro lugar onde nós teremos a manifestação dessa unidade, dessa presença? Sobre filhos e filhas. E sabe o que é interessante ser sobre filhos e filhas? Porque nem todo mundo é mãe, nem todo mundo é pai,
mas todos são filhos e filhas. E filho e filha está falando de família. Quando Deus quer começar algo, Ele começa a partir de uma família. O que Deus está dizendo? Vai chegar um dia onde as divisões das famílias cessarão, porque os filhos e as filhas, elas terão algo em comum. O que eles terão em comum? O Espírito. Por isso, nós não podemos aceitar na igreja famílias divididas. Porque já teve uma profecia lá atrás dizendo: eu vou derramar o meu Espírito sobre eles. Se a gente for um pouquinho mais fundo nisso, e ele virá no espírito e poder de Elias. E ele vem para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu profetizo, tem bênção sobre sua casa hoje. Tem bênção sobre sua família hoje. Toda divisão na sua casa, seja por palavras, ou seja por qualquer outra causa, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito foi derramado sobre você. É esse Espírito que une marido e mulher. É esse Espírito que une pais e filhos. É esse Espírito que une irmãos, queridos. Existe sim um poder de uma família unida, que ela só vem através da ação do Espírito Santo. Joel está dizendo: vai chegar um tempo onde o Espírito será derramado. O Espírito vai ser derramado sobre família. O Espírito vai ser derramado sobre filhos e filhas. Mas ele continua, porque nós sabemos que o mundo tinha várias divisões. E aí ele diz: mas não é somente sobre os filhos e as filhas. Os velhos terão o mesmo Espírito. Os velhos, eles terão sonhos. E os jovens, o que os jovens terão? Terão visões. Você já viu o quanto que hoje fala que parece que as gerações estão divididas, estão separadas? Tem gente mais velha dizendo assim: ih, essa geração que está vindo aí, pastor. Tem até vídeo da geração nova, não tem? Você já viu aqueles vídeos? Década de 50. O cara ia para a escola aqui, debaixo da neve, mais absurda de Curitiba. Não é assim? Ia forte o homem. Aí, os vídeos hoje, essa é a geração mais nova, ela bate na porta, ela cai, ela chora. E parece que sempre com essas coisas estão tentando dividir também as gerações. Deixa eu dizer algo muito sério aos irmãos. Se a próxima geração não veio boa, a culpa é nossa. É a culpa de quem formou essa geração. É a mesma coisa um pai que diz: meu filho é muito mal educado. Culpa de quem? Não é assim? Então é muito melhor a gente querer ajudar a próxima geração a se unir com ela, porque eu creio que sim, nós viveremos junto com eles o maior avivamento da história, do que a gente ficar questionando. E aí tem gente que está dizendo assim: a gente precisa mudar a linguagem, pastor, para atingir a nova geração. A gente não pode falar tanto sobre pecado, não pode falar as coisas, tem que diminuir, pastor, porque senão eles não aceitam. Deixa eu dizer, meus irmãos, o que une não é diminuir a linguagem. O que une não é diminuir nem aumentar o evangelho. O evangelho ele tem que ser pregado sem aumentar e sem diminuir. O evangelho é pregado do jeito que ele é, e ninguém pode acrescentar nada e nem tirar nada. Mas sabe o que une gerações? O mesmo Espírito. O jovem e o velho, eles provam da experiência do Espírito Santo, e é isso que une as gerações. Os velhos têm contato com o Espírito Santo, os novos têm contato com o Espírito Santo. Aí você tem, me perdoe, o mais velho aqui cantando, e tem a filha do lado dele cantando também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem o mesmo Espírito. Tem o mesmo Espírito. Como que nós vamos falar a linguagem da próxima geração? Deixa a próxima geração começar a ouvir as experiências no Espírito Santo. Deixa a próxima geração começar a ouvir o que já aconteceu nessa casa aqui. E você vai ver se isso não vai encher essa casa de jovens, como já está cheia. Você está entendendo, queridos? O que une ter algo em comum? O que a velha geração tem em comum com a nova geração? O Espírito. Então as divisões nas famílias cessam. As divisões geracionais cessam. E aí veja só que interessante. Qual é uma das coisas que mais divide o mundo hoje? Divisão econômica. A Bíblia diz que sobre os servos e as servas. Você concorda? Se tem servo, tem patrão, tem senhor. Não é isso? Servo está falando de sistema econômico. Você vai ver textos na Bíblia onde a mãe já estava ao ponto de entregar o filho para ser escravo porque não tinha como pagar as dívidas. Servo e servo está falando de sistema econômico.
E é uma das coisas que mais dividem hoje. Não é governo que vai trazer unidade, nenhum tipo deles, nenhuma ideologia dessa, não é isso que vai trazer, meus irmãos. O que toca realmente, que transforma, e que pode tocar o patrão, e pode tocar o servo, e pode mudar o sistema econômico, é os dois terem o mesmo espírito. As divisões econômicas, elas só cessam com a ação do Espírito Santo. E ele diz, vai ser derramado sobre família, vai ser derramado sobre todos os povos, vai ser derramado sobre família, vai ser derramado sobre gerações e vai ser derramado sobre o sistema econômico, sobre servos, sobre os patrões, sobre empresários, sobre empregados. O Espírito será derramado sobre todos e assim eles conseguem ser um. Assim eles conseguem ter algo em comum. E isso era uma promessa. Sobre os povos, sobre filhos e filhas, sobre os servos. E aí veja só que interessante. Você sabe, você conhece a história. Vamos lá comigo para Atos capítulo 2. Nós falamos sobre o momento onde isso foi profetizado. Que o Espírito seria derramado sobre todos os povos. Aí Jesus vem, morre em uma cruz. Diz para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês serão o quê? Minhas testemunhas. E vocês testemunharão do meu poder em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles estão lá esperando essa manifestação. E aí a Bíblia diz que de repente veio do céu um som. A Bíblia diz que encheu, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E é muito interessante que aquele povo que então não tinha nada em comum, a Bíblia diz que quando o Espírito vem sobre eles, é tão interessante que a primeira coisa que um vê sobre o outro são línguas. E línguas do quê? De fogo. É interessante que quando Deus olhou aquele povo que queria fazer com que a terra chegasse no céu, Deus olhou para isso e falou assim, eu vou mudar a língua deles. E eles não alcançarão esse propósito. Eles não vão conseguir tocar o céu. Mas deixa eu te dizer, o plano de Deus era que o céu tocasse a terra. O plano de Deus é que o Espírito seria derramado. E quando o Espírito foi derramado, aquela maldição das línguas, ela também foi quebrada. A Bíblia diz que todos tinham sobre eles a mesma língua. Depois do derramar do Espírito, eles têm em comum o Espírito que está sobre todos eles. Todos foram batizados no Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que também cada um tem uma língua de fogo sobre sua cabeça. Veja só, a unidade ela começa com a ação do Espírito no nosso interior. Ele é derramado sobre nós. Nós transbordamos com falar em novas línguas. A Bíblia diz que eles tinham língua de fogo sobre a cabeça. Tiago diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Que nenhum homem consegue controlar sua própria língua. A verdade é que tem gente que tem quase que uma ansiedade por uma boa fofoca. Ele entra quase que em crise de abstinência se ele não conseguir contar uma fofoca. Mesmo que seja gospel. Né? Que tem aquela fofoca que é gospel. O cara chega, ele quer contar a fofoca, mas depois que ele conta, diz, não, mas eu só te contei para você interceder. Mas na verdade é porque queria contar mesmo. Mas o que é interessante é que homem nenhum controla a sua língua. Porque a maneira de controlar a língua, e vamos ser bem sinceros, o que traz mais separação e divisão entre marido e mulher? Comunicação. Linguagem. Aí a gente olha para a próxima geração e diz, parece que eu não consigo falar a mesma linguagem que ele. Parece que eu não consigo tocar o coração dele. A nova geração, eles têm uma linguagem que ela muda, parece que a cada mês. Quando você se acostuma com o cringe, já vem uma outra e você já está desatualizado. Quando você tenta, mas você não consegue. E deixa eu te dizer, não é correr atrás a última gíria que eles estão falando que vai unir gerações. É só a linguagem do Espírito sobre a nossa cabeça que vai controlar a nossa língua carnal e que vai fazer com que a gente fale a mesma linguagem, porque aqui vai ter língua de fogo, mas lá também vai ter língua de fogo. E fogo com fogo, o que acontece? Só aumenta o fogo. Marido e mulher, faz tanto tempo que vocês não conseguem ter a mesma linguagem. Talvez não conseguem ter a mesma linguagem porque há muito tempo a linguagem de vocês no relacionamento ela é somente humana.
Quem sabe vocês tentarem começar a conversar sendo guiado pelo Espírito, sabendo que se eu falar algo eu vou magoar, então pelo Espírito, o Espírito me controla, eu vou segurar. Você está entendendo? Eles tinham o mesmo Espírito. E agora, se era a língua que causava divisão, agora eles têm a mesma língua sobre eles. Veja só que interessante. Versículo 5, vamos continuar. Havia em Jerusalém, de Atos capítulo 2, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Lembra que eu falei que as nações estavam divididas? Lembra que eu falei que não tinha a mesma linguagem? Agora veja só. Joel profetizou. O Espírito foi derramado. Tudo isso aqui está acontecendo no mesmo dia. Você está percebendo? Que a unidade pela presença do Senhor, ela pode ser muito mais rápida do que a gente imagina, e não um negócio que a gente vai ficar esperando a vida inteira acontecer. A questão é a gente se render à ação do Espírito. Então eu vou render a minha comunicação à ação do Espírito, eu vou falar segundo a palavra de Deus, a minha palavra vai ser temperada com sal, a minha palavra vai causar o bem, eu vou falar em amor, eu vou aproximar, eu não vou sempre buscar separação. Você está entendendo, queridos? A linguagem é dominada pelo Espírito, e aí a Bíblia diz que nesse dia em específico, onde o Espírito foi derramado, tinha gente de todas as nações. E você vai ver, a lista é grande. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Agora, eu não sei se você já foi para esses lados. Eu não sei, eu estou com um ucraniano lá em Guarapuava, e estou com um afegão. O afegão, eles falam persa. E tem uma outra família, que não é nem o persa, que fala dari. Dari é uma língua que nem no Google acho que você acha. E você tenta conversar com eles, porque tem língua que você não sabe, mas você entende o rumo, pelo menos, que o cara está falando, não é assim? Agora a gente fica na frente deles, gente. Eles falam, e eu fico assim, que bênção, né? Ele também não entende eu falar que benção, mas assim, não tem o que fazer. Mas é uma língua que a gente não entende nem o rumo. Esses dias aconteceu algo que eu fiquei assustado demais. Eu vi duas irmãs da igreja conversando. Só que uma era ucraniana, a outra fala português. E ela falava em ucraniano. E a irmã respondia em português. E a irmã respondia em ucraniano. E eu fiquei olhando aquilo porque eu não entendia nada. Aí eu cheguei e falei, vocês estão se entendendo? Ela falou, pastor, mulher se entende. Eu falei, então gente, é sobrenatural o negócio? E aí foram conversando. Eu falei, meu Deus do céu, ou é um agir sobrenatural ou é coisa de mulher mesmo. Mas eu vou dizer, eu não entendi bulufas. Entendi a parte do português. Mas o que o ucraniano falou, não entendi nada. Mas a gente está vivendo na igreja esse ano. Teve venezuelano, teve afegão, teve boliviano, até guarapuavano tinha lá em Guarapuava. Mas eu vi o que é isso na igreja. E o que aconteceu aqui quando o Espírito foi derramado? As nações não tinham Espírito. Eram os gentios. Mas aí agora eles começam a ouvir as maravilhas na sua própria língua. Mas eles começaram a falar debaixo da ação do Espírito Santo e cada um entendia na sua língua. E veja só, gente, eles ouviam na língua materna. E aí, versículo 7, atônitos e maravilhados, eles perguntaram, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós na nossa língua materna? Quem que pode fazer isso? Nem o Google faz isso, tradutor. Porque a gente tentou lá, traduz um monte de coisa errada, gente do céu. Mas a ação do Espírito faz com que a pessoa entenda. A ação do Espírito quebra as divisões. Hoje o Espírito vai agir sobre sua família. Se tem qualquer divisão dentro do seu casamento, isso vai cessar hoje. Se tem filho que está distante, ele vai voltar para a casa do pai hoje. Se tem situações econômicas que estão dividindo, sabe, queridos, vai acabar tudo isso hoje, porque nós vamos nos submeter à ação do Espírito. E é o Espírito que une. Não vai ser nenhum argumento humano que vai unir pessoas. Mas a ação do Espírito faz com que a outra pessoa ouça aquilo que está sendo falado como se fosse a sua própria língua. Não é o que eu estou falando. É a ação do Espírito que faz a pessoa escutar na língua dela. Vocês percebem que tem um milagre aqui? Fala de um jeito aqui, mas escuta de outro jeito lá. E quem que faz o milagre? O Espírito.
Do mesmo jeito que você já percebeu que o diabo também ele tenta dividir. E às vezes você fala uma coisa, tua esposa entende outra. Não é assim? Você fala uma coisa, o filho entende outra. E nós precisamos entender. Vamos nos submeter à ação do Espírito Santo para alcançarmos um nível maior de unidade. E nós vamos crescer e vamos frutificar. Veja só o tanto de gente que tinha. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, árabe junto com judeu aqui, minha gente do céu, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Vou te dizer o que significa. O Espírito foi derramado e Ele está acabando com as barreiras que dividiam os povos. O Espírito foi derramado e Ele está acabando com as barreiras do ódio. O Espírito foi derramado e Ele está acabando com toda a barreira social. Sabe, queridos, o Espírito foi derramado. E para o Espírito não importa qual é o país que você nasceu, se no Brasil, na Ucrânia, na Rússia. A Bíblia diz até que a nossa pátria hoje é outra. Ela é celestial. Ah, meus queridos, o Espírito tem o poder de acabar com todas as nossas divisões e separações. E nós podemos sim, em nome de Jesus, guiados pelo Espírito de Deus, nós podemos viver em unidade. Amém. Crentes que têm a sua família unida. Crentes que não se separam. E parece que hoje é até errado você pregar sobre isso, tem gente que não gosta. Uma vez a pessoa chegou para mim e falou, pastor, não pode ficar falando, já tem tanta gente separada. Eu falei, eu sei, cada caso é um caso. Mas nós continuamos acreditando que Deus pode restaurar, que Deus pode tocar, que Deus pode unir. Se teve separação, queridos, teve dureza de coração e teve pecado. Você vai ver. Às vezes foi da outra parte. Mas vocês estão entendendo? E parece que essas coisas vão ficando tão delicadas. E é só a ação do Espírito que pode restaurar uma família. É só a ação do Espírito que pode restaurar um povo, restaurar uma igreja. É só a ação do Espírito, queridos. O que significa isso? Significa que o Espírito está trazendo unidade. É tão interessante que no meio disso, Pedro se levanta. Primeira coisa, eu dou risada da primeira resposta de Pedro, porque teve gente que disse assim, o que significa isso? Eu estou atônito e perplexo. Teve gente que diz, não, eles só estão bêbados. Você viu isso no texto? É até engraçado esse texto. Não, é que eles beberam demais. Eu não consigo entender a resposta de Pedro. Porque Pedro não se levanta, mas essa é a minha cabeça, tá? Cabeça de... É que eu leio a Bíblia imaginando. Então eu pensei, se eu tivesse no lugar de Pedro, eu ia falar, não, a gente não bebe. Né? Não é da gente essa prática. Pedro diz assim, não, eles não beberam, é 9 horas da manhã ainda. Você percebeu que eu acho que o argumento de Pedro não foi melhor. Né? O argumento de Pedro não foi melhor. Mas depois ele arrebenta. Ele diz, o que está acontecendo aqui, que vocês estão sem saber o que é, isso foi profetizado pelo profeta Joel. O Espírito foi derramado sobre todos. As divisões estão cessando. Aí veja só que interessante. Pedro diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então agora tem um povo que a divisão da língua estava cessando, porque eles já estavam ouvindo falar na sua própria língua. Mas qual foi a mensagem? Para que cada um ouvisse na sua própria língua. Creiam no Senhor Jesus Cristo e vocês serão salvos. Arrependam, convertam-se, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós os tempos de refrigério vindos da parte do Senhor. Agora tem o mesmo Espírito, tem a mesma língua de fogo sobre a cabeça deles, de várias nações, mas ouvindo na própria língua. Mas agora já tem pessoas que estão tendo o mesmo Senhor. Eles estão confessando Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que essa igreja, meu irmão,
Ela começa com um árabe, com um egípcio, ela começa com um cretense, ela começa, não sei se da Líbia é libiano, ela começa com gente de todas as nações, 3.000 salvos, porque não tem lugar que tenha mais diversidade do que uma igreja. Meu irmão, na igreja, não importa o carro que você vem, não importa o quanto que você tem na conta, não importa a cor da sua pele, não importa onde você nasceu, nós somos filhos do mesmo Pai, nós temos o mesmo Senhor e nós temos o mesmo Espírito. Você tem noção que a igreja em Jerusalém, ela começa tendo árabe e judeu na primeira fileira sentado adorando Jesus junto? Os caras se matam até hoje, gente do céu. Mas quem está sobre o mesmo Espírito, não importa se é árabe, não importa se é judeu, aqui nós somos irmãos. E isso nos une. Se na igreja tem essa união, por que não acontecer nas nossas casas? Deixa eu dizer, queridos, a igreja, ela vai ser sempre um reflexo da nossa casa. Se nós tivermos famílias fortes, nós teremos igreja forte, nós teremos nação forte. Se nós acabarmos com a divisão nas nossas famílias, a cada dia nós teremos uma igreja mais unida e a cada dia nós teremos uma nação mais forte. Por isso não permita que nada, nem pecado, nem ideologias, nem política, divida você, divida a igreja. Você está entendendo? Não permita. Nós temos a ação do Espírito. E aonde, pastor, que não vai dividir? Não vai dividir nos princípios que o nosso Senhor Jesus mandou que praticássemos. Então o que Jesus mandou? Agora eu tenho o mesmo Espírito, eu tenho o mesmo Senhor. O que o Senhor fala, então a gente segue. E aonde nós seremos unidos? Seremos unidos na palavra e não em ideologias humanas. Na palavra. Agora a igreja de Jerusalém, ela tem uma diversidade maravilhosa. Gente de tudo quanto é canto. Mas todos são salvos. As maldições foram tiradas. E aí presta atenção, nós vamos terminar. Atos 2:41, o final. Lembra que aquele povo, até o começo do capítulo, não tinha nada em comum. Lembram? Separados, línguas diferentes. Com certeza alguns até odiavam uns aos outros. Porque árabe e judeu ali, meu irmão, se odiavam. Mas a ação do Espírito fez tudo isso cessar, quebrar, acabar. E aí veja só como é que termina. Um capítulo que começa com um povo dividido. Tinha somente, vocês sabem, só 120 que estavam ali debaixo de uma palavra de Jesus. Ainda não tinham derramar do Espírito sobre eles, mas eles estavam unidos em obediência na palavra que tinham recebido. Agora preste atenção. Os que aceitaram a mensagem, versículo 41, foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Frutificar, crescimento, fortalecimento. Agora veja só. Antes eles não tinham nada em comum. A ação do Espírito começa no meio deles. Agora preste atenção à unidade acontecendo no meio da igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eram todos diferentes, separados. Agora eles têm o mesmo Espírito, têm língua de fogo sobre a cabeça deles e agora eles têm o mesmo ensino. O que é que eles se dedicam também? A comunhão, ao partir do pão. Deixa eu dizer, queridos, nós passamos 2 anos de pandemia, aonde era pecado, parece, você abraçar o irmão, não era? Coisa mais horrível é cumprimentar com um soquinho. Na escola, pequeno, sem Jesus, a gente usava soco para outra coisa, não para se cumprimentar. Aí se cumprimentar com um soquinho, se cumprimentar com um cotovelo, ou coisa mais horrível, gente do céu. Era necessário, já nem sei se era. Teve umas coisas que foram muito insanas. Entra no restaurante de máscara, senta, tira a máscara. O vírus, ele era só de 1,5 metro para cima que ele pegava. De 1,5 metro para baixo não pegava ninguém, você podia ficar sentado. Separa para entrar no avião, depois junta todo mundo no mesmo avião. Teve coisa que foi insano. Teve coisa que dividiu demais. E se a gente não cuidar, a gente vai permitindo que essas coisas entrem na igreja. Aí a gente vem no culto e sai correndo. Já não cumprimenta mais ninguém, já não abraça mais ninguém. Eu sei que foi um momento, não estou dizendo que fui contra essas coisas, está entendendo? Mas eu creio que a gente pode partir para um outro momento. Vamos unir mais.
vamos abraçar mais, vamos honrar mais, vamos falar que o meu irmão é importante. Pior coisa do mundo, cantar com máscara, gente do céu, ou coisa terrível. Agora aproveita que você está sem, mas não fica calado igual quando estava com a máscara. Fala mais, honra mais. Permita que a língua de fogo fale através de você hoje. Permita que a língua de fogo controle a tua língua. Eles estavam unidos agora no ensino, agora na comunhão, agora no partir do pão. Agora eles oravam juntos. Eles começaram não tendo nada em comum, mas depois da ação do Espírito, agora eles vão tendo várias coisas em comum. Presta atenção. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora presta atenção no versículo 44, com o entendimento que eu tentei trazer para você, desde lá de Adão e Eva. Eu só falei tudo aquilo para chegar nesse versículo. Eles não tinham nada em comum. O pecado dividiu, mas o Espírito uniu. Os que criam nessa ação do Espírito mantinham-se unidos. Lê para mim ali. E tinham o quê? E tinham o quê, meu irmão? Eram diferentes. Às vezes a gente pergunta, como que Deus vai unir uma igreja tão diferente? A ação do Espírito. Tem gente talvez está aqui essa noite dizendo, mas pastor, o senhor não sabe o quanto que eu e a minha mulher nós somos diferentes. Sei. Só Deus une os diferentes. Você está entendendo? E deixa eu te falar, se você, homem, tentar fazer a tua mulher ficar igual a você, vai ser uma tragédia. E mulher, se você tentar fazer o homem ficar igual a você, vai ser uma tragédia também. Mas é Deus que nos une. É Deus que aproxima. É Deus que restaura esse casamento. É Deus que vai fazer a gente falar com a próxima geração. E eles perceberem o nosso amor, o nosso cuidado. Sabe qual que é o exemplo bíblico? Que uma geração conta a outra os feitos de Deus. Ele faz até que o órfão habite em família. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Veja só, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E agora preste atenção aqui, no crescimento, na frutificação. Quando nós nos fortalecermos em unidade, nós vamos ter uma grande colheita. E o Senhor lhes acrescentava. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Salvos do quê? Da maldição da divisão. Salvação não é só ir para o céu. Salvação é já viver salvo de todas as coisas aqui na terra. Salvação é a graça de Deus que vem sobre você para você continuar firme no seu casamento. Salvação vem para você conseguir amar o seu filho. Sabe, salvação vem para nos livrar de toda divisão, separação, seja causado por economia, por racismo, seja lá pelo que for. Essa noite eu sinto sobre a casa, Deus vai tocar famílias de uma maneira sobrenatural aqui. A verdade é que muitas vezes nós não expressamos, não abrimos as divisões que temos dentro da nossa própria casa. Mas os maiores traumas e as maiores dores são as que acontecem dentro de casa. Se alguém que não me conhece me xingar, isso não dói. Mas se o meu filho falar mal contra mim, isso dói. Se a minha esposa fizer isso contra mim, isso dói. E a verdade é que talvez tenha pessoas aqui hoje que você está ferido por uma palavra que foi liberada dentro da sua própria casa. E às vezes a gente fica naquele âmbito de defender a razão. A gente vai criando uma casca para não permitir que aquelas coisas entrem mais. E aí o relacionamento do casal vai ficando frio, dos filhos vai ficando frio. Quando, pai, que você vai entrar no mundo do teu filho de novo?
Quando, marido, que você vai entrar no mundo da tua mulher de novo? Às vezes a gente está tão preocupado com coisas externas, e a divisão, ela está crescendo dentro da própria casa. Essa noite eu sinto de Deus, tem um bálsamo especial sobre famílias aqui. Eu sinto algumas divisões, coisas que talvez ninguém imagine. Tem famílias que elas estão aqui, ó, bonitinha. Eu olho aqui, parece família perfeita, mas tem coisas que estão doendo aí. Tem familiares que há muito tempo você não conversa. Tem pessoas que você está tentando esquecer. São teus familiares, mas você tenta esquecer. E aí quando a gente está magoado, a gente diz: ah, mas você não é nem família. Cunhado não é parente. Está entendendo? E sem perceber vai separando. Tem um bálsamo de Deus sobre nós hoje. Se a gente tiver uma família forte, lá no último versículo, o que acontece? Diariamente o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Nesse primeiro dia de conferência, que o Senhor possa tocar lá nas profundezas, na raiz, porque aí todo o crescimento será sustentado, tem fundamento. Eu creio que nós podemos, quero que vocês se coloquem em pé, eu creio que nós podemos aqui hoje ter um momento especial em família. Talvez a gente cause aqui uma bagunça, mas eu sinto de Deus isso. Se você está com a sua família aqui, eu quero que você se una a ela nesse momento. Marido e mulher, filhos. Faz uma bagunça aí, pode andar, pode. Aí uma outra coisa, prestem atenção aqui, ó. Talvez tem pessoas aqui que você ouviu essa mensagem e disse assim: pastor, mas lá na minha casa não tem o mesmo espírito. Não são convertidos ainda, pastor. O meu cônjuge não é convertido. Meus filhos não são convertidos. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Se você talvez hoje está nessa situação, onde precisa de salvação na sua casa, salvação na sua família, talvez você já está sem forças, mas deixa eu te dizer, hoje como igreja nós vamos orar por você. E quando nós orarmos por você, o Senhor vai te fortalecer. E nós profetizamos uma grande colheita, salvação na sua casa, na sua família. Deixa eu dizer algo aos irmãos. O meu pai tem 11 irmãos. Nenhum era convertido. Meu pai aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Sofreu muito. Teve problemas, os irmãos não queriam mais conversar com ele. Mas a partir do meu pai, a família toda já está quase ganha. Toda. Hoje meu pai é pastor, eu pastor, tenho irmãs pastoras. Deus fez uma obra na nossa casa. Cessou a divisão. Minha mãe vivia com depressão, meu pai sofrendo, mas um dia o Espírito entrou na nossa casa, mudou nossa família, transformou nossa família. Talvez isso não aconteceu na sua casa ainda, mas você já está aqui. Eu sei que as famílias já estão reunidas, mas se você hoje não está com o restante da sua família aqui, e você quer uma oração nesse momento, eu quero que onde você está, você levante a sua mão. Onde você está? Peço aos irmãos que estão perto desses irmãos, que a família não está aqui, que a família ainda não é convertida, chega do ladinho dele aí, vamos orar nessa hora. Senhor, nessa hora nós clamamos por esses irmãos que estão dizendo: Deus, eu preciso de uma colheita, eu preciso de salvação na minha casa, eu preciso de um derramar do Espírito na minha casa, eu preciso que as escamas dos olhos caiam,
Senhor, nessa hora nós profetizamos salvação. A família da fé se une a esses irmãos nessa hora, e nós declaramos: é tempo de salvação. Que a idolatria caia por terra, que os temores e tradições erradas caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos força do Espírito vindo sobre você. Nós declaramos o Senhor te usando na sua casa. Nós declaramos, a partir do seu testemunho haverá salvação, transformação, vida, em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos salvação nas famílias. Toda divisão caia por terra em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Mais uma coisa, irmãos, agora você que recebeu essa oração, eu peço que você não fique sozinho nesse momento. Se una alguém aí da família da fé. As famílias estão reunidas, mas não fique ninguém sozinho. Eu vou pedir para os irmãos praticarem algo, que vocês vão perceber que isso vai abrir o céu sobre a família de vocês. Eu vou orar pelas famílias, fiquem tranquilos, mas eu vou te pedir algo diferente hoje, porque nós temos o mesmo Espírito, amém? Os que estão aqui têm o mesmo Espírito. Presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia diz que quando um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Honra, querido, abre os céus. A verdade é que muitas vezes nós temos tanto ímpeto nas críticas, concordam? Nós temos tanto ímpeto naquilo que muitas vezes nos fere, e a gente quer a nossa justiça, a gente quer a nossa razão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não é a última ainda, mas deixa eu fazer uma pergunta. Quando que foi a última vez que você honrou um familiar seu? Quando que foi a última vez que você, como pai, virou para o filho e falou: filho, eu tenho orgulho de você. Deus me deu o maior presente da minha vida, que é você, meu filho. Quando que foi a última vez, marido, que você olhou no olho da tua mulher e você honrou ela? Às vezes nós vamos tanto para a oração, e a oração é extremamente importante, mas tem atitudes que precisamos tomar, e nós estamos debaixo de uma ação do Espírito Santo. Vocês vão perceber que quando as famílias começarem a se honrar, o céu vai se abrir sobre nós, queridos. Eu quero que antes de orarmos, eu quero que a família que está reunida aí, uns comecem a honrar os outros. Olha no olho, fala com ele, fala alguma coisa. Ah, pastor, não é gente da minha família, mas é irmão, meu irmão na fé aqui. Então o irmão na fé honra o outro irmão na fé que está aí do teu lado.